Boa noite aos que vão chegando aqui para acompanhar esse momento de estudo bíblico. Aos que já estão chegando aqui, já se aproximam, eu peço que vocês conduzam as suas Bíblias até Atos no capítulo 19. Atos capítulo 19. Nós hoje faremos a nossa leitura a partir do versículo 1 até o versículo 7. Ok? Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Eu sou Adonias Cordeiro, diácono da Igreja Batista do Discipulado. Eu estou contente de estar aqui hoje para poder repartir as Escrituras. É uma grande oportunidade, é um grande privilégio poder falar da Palavra de Deus. Então venham comigo até Atos capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 7. Após a nossa leitura, nós vamos orar ao Senhor e então a gente prossegue com a nossa exposição. Amém? Atos capítulo 19, do verso 1 ao 7. Eu vou fazer aqui a leitura da Palavra do Senhor, que nós possamos ouvir essa leitura com reverência, porque à medida que a Palavra do Senhor é lida, a Palavra do Senhor nos é falada, o Senhor está falando com a gente. Então que a gente tenha a devida atenção de coração. Vamos ler a Palavra do Senhor. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele venha ao nosso encontro por meio da sua palavra. Pai, nós bendizemos o teu santo nome. Nós agradecemos pelo privilégio de ter a tua palavra e pelo privilégio de estarmos diante dela. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor tem algo a nos ensinar, a esclarecer em nosso entendimento e algo também a falar aos nossos corações à medida que nós estudamos. Portanto, eu peço que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, ó Deus, nesse estudo bíblico, nesse momento de reflexão sobre a sua palavra, porque nós precisamos de Ti para que tal missão seja cumprida. Portanto, Senhor, esclareça-nos o sentido da sua palavra. Faça-nos entendermos, Senhor, aquilo que aqui está sendo dito. Nos conduza no nome de Jesus. Que o Senhor supra aqui toda e qualquer deficiência que temos ao explicar e também ao ouvir a palavra, para que sejamos por Ti fortalecidos. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós estamos num texto que, assim como os demais textos da Bíblia, são muitíssimo importantes. Algo que é sempre importante de se considerar é que o texto da Bíblia sempre tem algo a dizer às nossas vidas, de modo que nos seja transformador para a nossa caminhada cristã, ou para aqueles que não estão em Cristo, seja transformador para a conversão. Esse texto não é diferente. Ele tem algo a acrescentar na nossa caminhada. Então, na medida que a gente se atenta ao texto bíblico e presta atenção nele e aplica as nossas existências nesse mundo, algo de bom da parte do Senhor tende a nos conduzir, à medida que a graça de Deus opera a palavra dele em nossas vidas. Mas esse texto ele é importante no sentido de que nós temos o início de um novo tempo aqui em Atos dos Apóstolos. É evidente que nós estamos dentro do contexto geral de Atos dos Apóstolos aqui, onde os discípulos e os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, estão conduzindo a missão cristã por meio da pregação. Então, isso em geral não mudou aqui. Isso também está acontecendo aqui. Mas nós estamos vindo nesse momento para aquela que é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A terceira grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele havia saído de Corinto, no capítulo anterior, onde o pastor André, semana passada, conduziu uma exposição acerca de Apolo, e agora Paulo está indo para Éfeso, a fim de plantar igrejas, a fim de aplicar a missão cristã aqui.
nesse momento da terceira missão, dessa terceira viagem missionária de Paulo, essa grande missão, Paulo começa pela cidade de Éfeso. E essa cidade tem algumas coisas que são peculiares a ela. Essa cidade, ela era a capital da província na Ásia. Além de ser a capital da província da Ásia, ela era uma espécie de ponte entre o lado oriental e ocidental do Império Romano. E por conta disso, ela conseguia integrar as 5 principais cidades do Império Romano ali naquele contexto. Além disso, a cidade de Éfeso, ela continha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o grande templo, por assim dizer, o modo como eles o referenciavam naquele período, da deusa Ártemis, ou também conhecido como o templo da deusa Diana. Era um grande monumento que fazia com que a atenção dos turistas, por assim dizer, fosse cativada. A cidade de Éfeso era aquele tipo de cidade que, como hoje no nosso tempo nós temos Londres, nós temos Paris, temos Rio de Janeiro, temos Nova York, aquele tipo de cidade que cativava a nossa atenção e que, sem dúvida alguma, era a cidade onde as pessoas faziam seus planejamentos de férias para poderem estar ali por um tempo. Era aquele tipo de cidade onde teria muitos turistas, justamente por ela ser tão rica culturalmente, ter esse monumento que nós mencionamos aqui e também ter um índice de transição entre pessoas ali muito grande. Então, aqui, o apóstolo Paulo está aplicando novamente aquilo que nós temos visto no texto de Atos dos Apóstolos como a estratégia missionária de Paulo. O que seria essa estratégia missionária de Paulo? Paulo geralmente procura os lugares que têm um índice populacional e cultural e de rotatividade de pessoas mais expressivo. Porque nesses lugares com maior expressividade de pessoas, maiores pessoas ou uma maior quantidade de pessoas ouviriam acerca do Evangelho. O que fez de Éfeso, por exemplo, isso de acordo com muitos estudiosos, um grande ponte evangelístico. Dali o Evangelho se expandiu para outros lugares. Dali o Evangelho foi proclamado em outros lugares, justamente por conta das vias de acesso a outros muitos lugares. Então, Paulo aqui está exercendo essa estratégia missionária dele de justamente nos lugares onde tinha maior transitoriedade de pessoas. Então, nós vamos continuar aqui, e eu gostaria que nós observássemos hoje aqui quais seriam os primeiros passos missionários de Paulo, entendeu? Então, aqui Paulo está dando os primeiros passos das ações missionárias dele e do desempenho missionário dele. Eu gostaria que nós observássemos isso aqui e conseguíssemos trazer para o nosso entendimento e trazer para o nosso coração o que seria o modo como Paulo faz aqui, para que talvez nos sirva também de paradigma da maneira como nós devemos fazer também. Eu gostaria de trabalhar essa exposição hoje em 3 pontos de percepção, ou 3 pontos do qual nós vamos peneirar aqui no texto bíblico. E esses 3 pontos são o sentido da verdadeira pregação, isso aqui tratando no contexto geral desse texto, também sobre a descida do Espírito Santo, que é um tema relativamente controverso aqui nesse momento, como também o batismo feito por Paulo nesses cristãos que estavam aqui em Éfeso, quando Paulo chegou. A primeira coisa que eu gostaria de considerar, então, é sobre a pregação de Paulo aqui em Éfeso. É importante que nós possamos situar aqui que essa não é a primeira vez onde o pessoal daqui de Éfeso, as pessoas daqui dessa cidadela, ouvem o Evangelho. Houve um outro momento onde essas pessoas ouviram o Evangelho. E aqui, quando nos voltamos para o capítulo 18, que está no contexto desse trecho aqui também, nós conseguimos perceber isso. Observe comigo, por favor, no capítulo 18, versículo 19 aqui de Atos. Atos 18, 19. Nós vamos ler o versículo 19 e 20 para vocês verem qual foi a primeira ocasião onde essas pessoas tiveram contato com o Evangelho, com a pregação da palavra de Deus. Atos 18, 19. Diz o seguinte o texto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Então vocês percebem que Paulo esteve aqui nesse momento em Éfeso e fez uma pregação durante pouco tempo. Então ele pregou aqui na sinagoga dos judeus, mas não durou muito tempo esse período de pregação. Então esse foi o primeiro contato que a igreja de Éfeso teve com o Evangelho de Jesus. Mais para frente, nós vamos ver que
No versículo 24, repousem seu olhar aqui em Atos 18, 24, onde existe um outro momento onde a igreja de Éfeso, a população de Éfeso vai se deparar com a pregação do evangelho. Mas aqui de um modo mais intensivo e mais intencional, por assim dizer. Não que Paulo não tenha sido intencional no outro momento, mas Paulo apenas evangelizou ali. Aqui no versículo 24 de Atos 18, nós vemos o seguinte: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, Paulo vai até Éfeso e começa um ministério itinerante, onde ele começa a expor ali acerca de Jesus Cristo com base nas Escrituras do Antigo Testamento. Portanto, fica nítido para nós aqui que essa população de Éfeso já tinha se deparado com a pregação do Evangelho, primeiro com o apóstolo Paulo e agora com Apolo. No entanto, a ação de Paulo aqui no capítulo 19, ela tem uma intenção de não apenas expor o Evangelho por breve tempo, como ele fez aqui anteriormente no capítulo 18, mas agora Paulo ele pretende plantar igrejas. Paulo pretende começar uma missão aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, na igreja na população de Éfeso. E que eu gostaria que nós pudéssemos observar algumas coisas. Se vocês notarem comigo, no versículo 2 e no versículo 3, vocês vão ver que por mais que eles tenham tido uma pregação intensiva de Apolo, aqui no capítulo 19, eles estavam carentes de algumas informações. Então, eles ouviram a pregação, eles foram instruídos por Apolo, mas algo ficou faltando. Observem aqui no versículo 2, o que Paulo vai perguntar a eles. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. E logo em seguida Paulo traz uma explicação acerca do batismo para eles. Então, perceba que quando Paulo chega naquele lugar, ele está diante de pessoas que já ouviram o Evangelho, mas não estão tão bem instruídas. Elas nem sabiam da existência do Espírito Santo, algo tão fundamental para a doutrina cristã. E elas também nem tinham um entendimento apropriado ou um entendimento correto acerca do batismo. Elas careciam de entendimento. E aqui existem algumas lições que eu gostaria de tirar para nós, na medida que nós observamos esse texto aqui. Quando nós nos voltamos para o capítulo 18, por mais que o texto referencie alguns aspectos aqui de Apolo, existem algumas coisas que estão faltando no ministério de Apolo. E o capítulo 19 traz isso para a gente de modo descortinado com muita clareza. Existem algumas coisas que estão faltando no ministério de pregação de Apolo. Quando nós observamos o capítulo 18, o trecho bíblico referencia muitas coisas boas em Apolo que precisam ser imitadas pelos pregadores hoje em dia. Observe comigo no versículo 24 do capítulo 18. Nesse meio tempo, nós já lemos esse trecho, mas é importante para a fixação e imersão no texto bíblico. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. E o texto bíblico vai dizer que ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ou seja, ele tinha uma forte capacidade de persuadir as pessoas a considerarem o Evangelho. Ele tinha uma forte capacidade de argumentar com as pessoas em favor da palavra de Deus que ele estava ali expondo para elas. Em seguida, o trecho bíblico vai dizer que ele era instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, o texto bíblico vai dizer que ele era instruído. No original grego, o sentido que a palavra quer dizer é que ele era catequizado. Ele foi realmente bem instruído nos caminhos do Senhor, provavelmente na dimensão do ensino do Antigo Testamento, correto? Então ele entendia bem essas coisas. E depois o texto vai dizer que ele era fervoroso de espírito. Ok? Essa palavra no grego é dizeu.
E ela tinha um sentido bem importante aqui, que talvez nós explorando o sentido um pouquinho do grego, vai fazer um sentido ainda mais próprio para nós. A palavra no grego, dizeu, ela tinha um sentido como a ebulição de água quando ela está sob o efeito do fogo. Você já deve ter visto isso fazendo café, ou quando vão fazer macarrão, ou comida em geral, que quando se coloca água sobre o fogo, existe um momento de ebulição, onde a água começa a evaporar ali e ela fica realmente efervescente. Era justamente isso que se quer dizer acerca de Apolo. Ele era muito fervoroso na exposição das Escrituras. O Apolo, ele expunha a palavra de Deus de forma apaixonada, com fervor. Ele expunha a palavra de Deus como alguém que não apenas compreendeu intelectualmente ela, mas como alguém que trouxe para o coração, como alguém que fervia sobre isso, vibrava com a palavra de Deus. E era assim o modo como ele a expunha. Mas o texto vai dizer que logo depois chegam a ele Apolo e Priscila. Priscila e Áquila. Priscila e Áquila eram pessoas que haviam se convertido sob o ministério de Paulo, foram instruídas por Paulo e agora estavam aqui ouvindo a pregação de Apolo. E o texto bíblico vai dizer o seguinte, a partir do versículo 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com muita exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ora, é certo que Apolo tinha uma certa dimensão de instrução, mas a razão pela qual eles expõem aqui com mais exatidão a Apolo o caminho do Senhor é porque haviam algumas deficiências doutrinárias. Havia algumas coisas que Apolo não compreendia. E justamente por isso que o texto vai salientar com bastante clareza aqui que ele só conhecia o batismo de João. Na doutrina dele acerca do batismo havia algumas coisas em faltas, e não apenas em relação a isso. Portanto, existe algo muito pertinente e positivo na pregação de Apolo. Ele era fervoroso, ele queimava. Mas existia algo que estava em falta aqui. É que faltava um pouquinho de instrução, faltava mais exatidão, faltava profundidade e conhecimento mais extenso acerca da vida cristã, da palavra de Deus e das doutrinas bíblicas. E aqui eu quero trazer uma aplicação para os nossos corações, um ensino para nós, que eu acredito ser muito pertinente em muitos sentidos. Paulo, ele começa o ensinamento dele aqui em Éfeso, meio que corrigindo as coisas que estavam equivocadas ou que estavam em falta no ensino de Apolo. Não era errado o fato de Apolo ser fervoroso, esse é um ponto positivo. Mas junto a ser fervoroso de espírito, ele deveria combinar uma instrução profunda, sistemática e abrangente do conhecimento bíblico e doutrinário. A maneira como Paulo vai conduzir o seu ministério aqui em Éfeso imprime uma espécie de padrão e paradigma do modo pelo qual Apolo deveria ter feito isso. O texto bíblico vai dizer, por exemplo, e aqui eu não vou entrar muito nesse trechinho, mas que Paulo ficou por 2 anos instruindo em Éfeso na escola de Tirano. Ou seja, Paulo ficou durante 2 anos catequizando essas pessoas, ou seja, mostrando os pormenores da doutrina cristã, a fim de que elas fossem alimentadas e pudessem ser construídas na vida cristã. O modo pelo qual o apóstolo Paulo conduziu seu ministério ali serve de muita instrução, tanto para Apolo como para nós hoje. No versículo 27 do capítulo 20, que é um momento de despedida de Paulo ali de Éfeso para outras missões, o texto vai dizer o seguinte, vão comigo até Atos 20, verso 27. E o texto bíblico vai dizer o seguinte, porque jamais deixeis de lhes anunciar todo o plano de Deus. Jamais deixeis de lhes mostrar todo o conselho de Deus. Ou seja, todas as doutrinas bíblicas, tudo aquilo que é pertinente para a edificação deles na fé cristã. O que nós precisamos aprender com estes 2 ministros aqui é que nós não apenas devemos ter o que seria o querigma de Apolo. O que é o querigma? É a capacidade de falar e se expressar como embaixador, alguém que fala com fervor, ou seja, que fala em nome do Senhor, como se Deus exortasse pelo intermédio dele. E não apenas nós devemos ter a capacidade de ensinar com profundidade e em toda a sua extensão, mas que nós devemos combinar ambas as coisas. A pregação do Evangelho ela é tanto ensino, como tem também uma paixão do coração, que fala como se Deus falasse por intermédio dessas pessoas, com fervor do Espírito Santo.
A pregação do evangelho precisa combinar essas duas coisas. O grande pregador galês, Martyn Lloyd-Jones, ele vai dizer certa vez que a pregação, isso num livro fantástico que ele escreveu no século passado, que se chama Pregação em Pregadores. O Martyn Lloyd-Jones vai dizer que a pregação ela deve ser como um sol, como o sol. O sol ele não traz apenas luz, o sol também aquece. Perceba a riqueza e a profundidade dessa analogia. Para Martyn Lloyd-Jones, a pregação deve trazer luz para o entendimento, mas também deve aquecer o coração de quem a ouve. Para Martyn Lloyd-Jones, a pregação era aquilo que ele chamava de lógica em fogo, ou seja, ela continha uma espécie de doutrina apaixonada. Martyn Lloyd-Jones não desintegra a pregação como se fosse apenas um elemento do coração, um elemento da mente. Pelo contrário, as duas coisas precisam estar unidas com um grande fervor e assim produzir grande transformação nas pessoas que a ouvem. Meu amigo, meu irmão ou minha irmã, se vocês desejam pregar a palavra do Senhor, saibam que há necessidade da combinação dessas duas coisas. Apolo era fervoroso, mas em apenas ser fervoroso e não ter tanta instrução, ele estava em falta. Ele precisava das duas coisas. Ao mesmo tempo, não há como ser fiel à doutrina bíblica falando apenas de modo seco, como se estivesse dissecando um coelho no laboratório. Você precisa ter paixão por conta daquilo que ela representa, por conta da grandeza da doutrina bíblica, por conta da grandeza do Evangelho de Jesus. Então, essas duas coisas precisam ser combinadas. Portanto, estude a Escritura. Estude muito. Leia livros de teologia sistemática. Leia livros sobre hermenêutica. Leia livros que falam sobre as doutrinas das alianças. Leia livros que expõem com comentários sistemáticos toda a Bíblia. Leia essas coisas, empenhe-se nisso. Se você quer tornar conhecido os caminhos do Senhor para outras pessoas, você precisa estudar. Mas também dobre seus joelhos no chão e clame ao Senhor pela presença do Espírito Santo, para que te encha, para que encha o seu coração de fervor, para que encha o seu coração do poder de Deus. Essas duas coisas precisam se combinar na pregação, ou então nós não teremos pregação. Lembro de certa vez, na oportunidade que eu tive de testemunhar da palavra de Deus numa congregação, numa igreja, onde antes de começar a pregação, um dos dirigentes do culto ele se chega a mim e diz o seguinte: você vai expor aqui, eu te convidei para vir aqui e tal, mas cuidado em falar sobre doutrina. Não fale sobre doutrina quando pregar. Fale coisas que nos edifiquem, mas não fale sobre doutrina, porque existem muitas denominações aqui, você pode ferir algum sentimento denominacional de alguns à medida que você fala sobre doutrina. Acontece que sem doutrina não há pregação. Sem ensino da palavra de Deus, sem teologia, não existe pregação. Portanto, essa é uma primeira aplicação e exortação que eu deixo com vocês na medida do texto bíblico, que possamos unir as duas coisas quando nós expomos os caminhos do Senhor, os segredos do coração do Senhor revelado na Bíblia para outras pessoas. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui, ele vai a partir da pergunta que o apóstolo Paulo faz para eles, aqui no versículo 2. Atos 19, verso 2, aqui vai dizer o seguinte: perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Isso aqui é um trecho bem que tem certas medidas de difíceis interpretações para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser considerado. Deus revelou para que nós possamos entendê-lo, e entendê-lo com profundidade. Aí eu quero poder me desdobrar com vocês sobre esse trecho para poder entendê-lo. Conforme nós lemos esse trecho, até o versículo 7, não vou fazer a leitura aqui para ganhar tempo, nós percebemos que essas pessoas não receberam o Espírito Santo. Elas não eram habitação do Espírito Santo. Ou talvez essa expressão seja muito forte, mas o Espírito Santo não tinha descido sobre ela aqui nesse momento. Mas o que vai nos surpreender no texto é que o texto vai dizer, aqui no versículo 1, que eles eram discípulos, vocês vão perceber, encontrando ali alguns discípulos. E Paulo, quando se dirige a eles, ele já vai pressupor que essas pessoas creem no Evangelho. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou seja, vocês creram, mas tal coisa aconteceu. Em Atos dos Apóstolos,
A palavra discípulo só é usada para se referir a quem está em Cristo, quem é unido a Cristo pela fé, quem foi salvo por Jesus. Portanto, nós não podemos dizer que essas pessoas não são convertidas, como muitos comentaristas tentam dizer sobre essas pessoas, a fim de justificar a razão deles não terem recebido o Espírito Santo. Mas não é esse o caso aqui. O texto sinaliza essas pessoas como cristãs. Aliás, conforme Paulo vai desenvolvendo o diálogo com elas, naquilo que antecede o derramamento do Espírito Santo, Paulo não prega o evangelho para elas. Se Paulo não prega o evangelho para elas e elas recebem o Espírito Santo, nós podemos subentender do texto que elas já conheciam e já entendiam o evangelho. E como nós vemos, inicialmente, houveram outras incursões missionárias ou algum tipo de fala do evangelho na direção deles. Então, a única coisa que Paulo faz antes deles receberem o Espírito Santo é dar uma breve explicação a eles sobre o batismo, sobre a natureza do batismo. Então, essas pessoas eram cristãs, essas pessoas entendiam o Evangelho. Mas aí fica-nos a pergunta, por que então elas não receberam o Espírito Santo? Se todos aqueles que creem em Cristo e estão em Cristo são selados com o Santo Espírito de Deus. E para que isso se estaque em nós hoje e se firme em nós hoje com uma convicção de que o Espírito Santo é dado mediante a fé no Evangelho, vão comigo até Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13, nos deixa clara essa realidade. O texto bíblico diz o seguinte: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, observem, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando essas pessoas se depararam com o evangelho e depositaram sua fé no evangelho, elas foram seladas com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo desceu sobre elas e passou a habitar na vida delas. Então, essa é uma convicção que precisa estar firme no nosso coração. Todos aqueles que colocam a fé no Evangelho de Jesus tornam-se habitação do Espírito Santo de Deus. Então, a doutrina bíblica, o Novo Testamento, amplamente defende essa realidade. Agora, existe uma razão pelo qual o Espírito Santo não desceu aqui nesse momento ainda, nesse momento onde eles estão aqui. E eu vou tentar explicar com vocês da melhor maneira possível. A primeira razão pela qual o Espírito Santo não desceu sobre elas nesse momento é porque era necessário afirmar a doutrina apostólica e o vínculo daqueles cristãos com o movimento e com os apóstolos. Por isso, por meio de um apóstolo, o Espírito Santo desce sobre elas. E que fique claro, esse texto não é uma regra de como o Espírito Santo passa a habitar nas pessoas, mas esse texto tem por objetivo descrever um fato, que teve algumas razões pelas quais aconteceu. Então, a primeira razão pelo qual isso aconteceu, do Espírito Santo ter descido apenas sob a imposição de mãos de Paulo, não era porque elas não eram cristãos, mas era para afirmar o vínculo daqueles cristãos com o ministério apostólico e a autoridade apostólica. E por que é necessário pensar dessa forma? Apolo não era um apóstolo. E até então, pelo que o texto nos sugere aqui, ele era um cristão com uma certa medida de caminhar independente e itinerante. Não era uma espécie de delegado apostólico ou algo desse tipo. Se o Espírito Santo, que deu início à igreja cristã, que deu início à missão cristã e que deu início ao desenvolvimento da cristandade, por assim dizer, tivesse descido sob o ministério de Apolo, poderia haver um certo tipo de confusão de autoridade e esses cristãos de Éfeso poderiam se tornar uma espécie de dissidentes. Ou seja, um movimento ligado a Apolo e não necessariamente um movimento estruturado no ministério dos apóstolos. E a gente entende, na medida que a gente lê a Escritura e estuda o Novo Testamento, que os apóstolos eles eram, como poderíamos dizer, as raízes e as estruturas, as colunas da igreja cristã. Em termos de doutrina, em termos de tradição e em termos de imitação. Por isso, tal evento deveria acontecer sob o ministério apostólico para que não se perdesse esse vínculo e não se perdesse esse senso de fundamento dos apóstolos. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão
Porque tanto a providência de Deus guiou os eventos dessa forma, quanto Lucas também, ele fez questão de dispô-los aqui na narrativa nesses termos, era para fazer uma espécie de paralelo entre Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, os dois apóstolos, os dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, são os dois grandes temas biográficos aqui de Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, a biografia e a trajetória de Pedro é assinalada por Lucas, e depois do capítulo, do capítulo 1 ao capítulo 12, Pedro, e do capítulo 13 em diante, até o findar do livro de Atos, Paulo está sendo sinalizado aqui como o paradigma dos apóstolos, como uma das colunas da igreja. Esse é um dos objetivos aqui de Lucas ao dispor as coisas nesses termos. Mas eu quero salientar algumas coisas aqui com vocês. Quando vocês voltam comigo aqui para o capítulo 8 de Atos, eu peço que vocês observem o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, vocês vão perceber que algo parecido aconteceu aqui com Pedro. Capítulo 8, verso 14 de Atos. Olha o que vai ser dito. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vocês conseguem perceber a similaridade dos dois eventos? É justamente um paralelo da narrativa maior divina, da providência divina, e um paralelo que Lucas, o escritor desse livro, fez questão de salientar para que ele pudesse vincular e associar o ministério dos dois. O apóstolo Pedro era o líder dos demais apóstolos. E o apóstolo Paulo era líder do que seria a missão do evangelho aos gentios. Ambos representavam as duas principais colunas do Novo Testamento e da igreja cristã. Por isso, essa necessidade de associação entre eles. Aqui, em Atos 8, Filipe, o diácono, havia pregado em Samaria e houve uma expressiva conversão daquelas pessoas. No entanto, elas só receberam o Espírito Santo após Pedro e João chegarem e impor as mãos sobre eles. Então, é necessário que nós, resumindo esse ponto, esse aspecto, nós possamos entender que o objetivo era demonstrar, a autoridade apostólica vinculada ao ministério do Espírito Santo e também mostrar aqui o que seria o vínculo, o paralelismo e a associação entre esses dois, nesses dois eventos se combinando de alguma forma aqui. Eu quero passar com vocês para o terceiro ponto. Esse terceiro ponto diz respeito ao batismo, como nós havíamos sinalizado. Nós também temos um problema aqui acerca do batismo, que não apenas esses cristãos só recebem o Espírito Santo mediante o ministério apostólico, como eles são novamente batizados aqui. Como eu disse acerca do aspecto do Espírito Santo, esse texto não tem por objetivo estabelecer regras. Esse texto aqui é uma exceção. Ele só está descrevendo um evento dentro de um campo de circunstâncias que tem a sua justificativa, que tem as suas razões. E o nosso objetivo é entender essas razões. Então, olha o que vai ser dito aqui a partir do versículo 4. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então perceba aqui que eles são novamente batizados, e batizados aqui no nome de Jesus. Existe uma razão pela qual Paulo batiza eles de novo. Quando nós observamos a trajetória da ideia de batismo, e aqui eu não vou entrar em todos os meandros ou em todos os detalhes, é importante que para os judeus, batizar em nome de alguém era o equivalente a batizar a respeito de ou em respeito de alguém, como uma sinalização
de submissão e uma espécie de reverência. Isso fazia parte da linguagem semítica nesses termos, ok? O que eu quero sinalizar aqui nesses termos? O entendimento desses homens acerca do batismo referenciava a figura de João Batista como mestre e não a figura de Jesus sobre mestre. Portanto, Paulo imerge de novo esses homens na água. Paulo batiza de novo esses homens para que eles pudessem ter uma consciência do significado do batismo pós-ministério de Cristo. Jesus, ele não apenas usa o rito de João e o reproduz como ele é, como João o concebeu ali no seu ministério de pregação ali no Rio Jordão. Mas Jesus também ele atribui certos significados que não tinham antes no batismo de João. João batizava, chamando aqueles homens para o arrependimento, fazendo com que eles considerassem o Messias que viria. Correto? Então, arrependimento e expectativa messiânica era o eixo do batismo de João aqui. Mas Jesus, apesar dele manter esse aspecto do arrependimento e ele ser o Messias que traz o cumprimento, ele também atribui o significado do batismo, como nós veremos mais para frente nas epístolas de Paulo, de união com ele, ou seja, o batismo agora simboliza também que nós estamos unidos a Cristo pela fé, na sua morte e na sua ressurreição, e que nós estamos agora inseridos na comunidade da fé, na comunidade da aliança, na comunidade cristã. Esses significados anteriormente não estavam presentes no batismo de João, mas agora eles ganham mais cores a partir do momento que Jesus ele assume esse aspecto, ok? Então, por isso, Paulo batiza esses homens de novo, para que a mente dele vinculasse não a João, mas vinculasse a sua união com Cristo, simbolizasse dramaticamente o fato que eles nasceram de novo e também representasse para eles a inserção na comunidade da fé, o pertencimento de igreja nesse sentido. Esses dois últimos pontos que nós trabalhamos, eu não os apliquei, mas os descrevi como o texto bíblico está fazendo. E talvez pudéssemos incorrer em certos perigos caso nós tentássemos aplicá-los aqui. Mas vocês devem se perguntar, e é comum que se pergunte, qual é o sentido que isso tem para mim? O que eu faço na minha vida ao entender essas coisas? Tanto essa dimensão do Espírito Santo aqui, vinculada à autoridade dos apóstolos, como essa ideia de batismo aqui vinculado diretamente ao ministério de Jesus e à redenção que é em Cristo. Como é que eu entendo esse tipo de coisa? Como é que eu aplico para a minha vida? Eu acredito que existe algo muito importante de lição a tirarmos para nós aqui, e que talvez fique mais claro no exemplo de Paulo, no que Paulo se propõe a fazer aqui. Paulo era um homem tão experiente na caminhada cristã, tão profundo na doutrina cristã, e conhecia a teologia bíblica, a palavra de Deus com tanta abrangência, que ele poderia chegar naquele lugar, identificar os erros e corrigir os erros. Apolo, por não ter tanto conhecimento bíblico, Apolo também, por não ter tanta experiência missional, ele não pôde fazer esse tipo de coisa. Por isso, essas pessoas aqui tinham uma fé deficiente. Meus irmãos, nós sabemos que a missão cristã ela é urgente, correto? Mas apesar da missão cristã ser urgente, ela não se faz com pressa. É necessário preparo intelectual, doutrinário, teológico e experiência de vivência eclesiástica. Algo que Apolo não tinha. E Paulo tinha. Por isso, Paulo pôde corrigir aquilo que Apolo falhou. Evidente que a igreja cristã aqui ela não cessa as obras de Apolo e fala para que ele pare de pregar. Pelo contrário, ela o incentiva a ir adiante. Ela, cara, beleza, você não entende muitas coisas, mas vá adiante, leve Jesus para as pessoas. Mas ela não faz isso antes que Áquila e Priscila e Áquila, sente-se com Apolo e exponha melhor, com mais exatidão, o significado da doutrina da Escritura, o significado da doutrina bíblica. Perceba, então, como se é mais eficaz no ministério e na missão cristã quando nós estamos mais engajados no entendimento doutrinário, mais engajados na experiência missional e na vivência da igreja, coisa que Paulo tinha com maior profundidade do que o próprio Apolo. Qual é o meu convite a você, então? É possível que, por vezes, você tenha se deparado com o anseio por fazer missões ou se entregar a um serviço mais expressivo na sua igreja local. Isso é importante. Mas significa que nós, então, começaremos a trabalhar de imediato para poder servir?
Nós nos sentimos inclinados, por exemplo, aí para fazer missões na Índia, e eu vou agora, eu vou amanhã, sabe? Eu vou juntar o dinheiro que eu estava guardando e vamos agora. Não, não é por aí. Significa então que você vai parar para estudar, vai andar com pessoas mais experientes que você, vai se permitir aprender, vai se permitir avançar em termos de experiência ministerial, para que então você possa servir com eficácia. Paulo nos serve de um paradigma aqui, que por sua experiência e conhecimento mais profundo acerca das Escrituras, pode corrigir o que seria algumas falhas ou deficiências de um pregador inexperiente ou com menos conhecimento bíblico que o próprio Apolo. Isso é uma inferência possível de se fazer do texto bíblico e uma exegese cuidadosa aqui do texto bíblico, uma interpretação cuidadosa dela. Então, irmãos, que nós possamos seguir o exemplo de Paulo nesse sentido e aplicar essa realidade de engajamento de estudo bíblico, engajamento de experiência cristã e eclesiástica, para que então estejamos mais aptos para servir. Esse é o meu convite para vocês. Eu gostaria de orar com vocês e então encerrar essa live. Eu agradeço a quem esteve aqui ouvindo. Eu espero que tenha sido proveitoso para você, tenha sido edificante e que a palavra de Deus tenha transformado o seu coração e edificado o seu entendimento. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor faça de nós pessoas fervorosas de espírito como era Apolo, cheio do poder da presença do Espírito Santo. E pedimos também, Pai, que o Senhor nos faça doutos, inteligentíssimos e capazes na doutrina bíblica como era o apóstolo Paulo. Que o Senhor nos conduza para a sua glória e no poder do Espírito Santo. Assim nós oramos a Ti, Senhor. Amém e amém. Até mais, fiquem com Deus. Tenham uma boa noite, ok?